O quadro Direto ao Ponto, que tem o patrocínio de Heineken Tecnologia em Higienização. Atuamos no desenvolvimento de produtos e processos para higienização e desinfecção. Acesse nossas redes sociais, @Heineken Química. Direto ao Ponto, que às segundas-feiras tem a participação do médico psiquiatra Dr. Rafael Moreno, que hoje vai falar sobre o tema. Quase 100% dos presos em operações de massa da polícia na Cracolândia, isso em São Paulo, são usuários. E aí um alerta que algo semelhante pode vir a ocorrer em Lajeado. Bom dia, doutor Rafael. Bom dia. Preocupante bom dia. A situação, né? Pois há tempo aí que São Paulo está tentando lidar com a Cracolândia. Cracolândia é o quê? São locais, às vezes mais de uma rua até, mas uma região, até às vezes migra, vão de uma região para outra em função da repressão policial, é onde se acumulam usuários de drogas, principalmente crack, mas também vão ter usuários de maconha, vão ter usuários de drogas injetáveis, vão ter usuários de cocaína. E ali, enfim, ali é um local sem leis, assim, né? Então, ontem mesmo no Fantástico apareceu, a pessoa compra droga com as suas roupas, chega arrumado e perde todas as suas roupas, perde todos os seus pertences, depois passa a roubar, voltar, prostituição para conseguir droga, então vale tudo lá dentro, tá? E isso não só ocorre em São Paulo, em outros locais do Brasil também ocorre, principalmente nas metrópoles. A gente vai pegar, tem regiões em Porto Alegre, quem vai a Porto Alegre, principalmente ali perto da rodoviária, vocês vão ver situações muito parecidas com Cracolândia. Tá? Então, não é só São Paulo que, digamos, tem Cracolândia. E se a gente for para uma cidade menor, mas nós também temos uma cidade desenvolvida, Lajeado também tem situações semelhantes. Tem locais ali, né, por exemplo, ali na Praça do Chafariz, ali, são locais onde se acumulam usuários de droga. Por que é menor? Porque o Lajeado é menor. Mas se a gente for pegar proporcionalmente Lajeado, onde, vão ter, 30 pessoas ali, e São Paulo, que é quantas vezes maior que Lajeado, a gente, digamos que já tem, proporcionalmente também, uma mini Cracolândia, tá? E o que está sendo feito em São Paulo? São Paulo há muito tempo está tentando combater esse tipo de organização social para consumo de drogas e não tem conseguido. Agora eles estão tentando lá, o Tarcísio está tentando, também já mudou plano, muda toda hora. E uma coisa aqui, eu já trabalhei no sistema público de saúde aqui, tá, inclusive de Lajeado, tá, e um grande desafio que se tem, tá, talvez por isso que não se chegue num acordo comum, é que o problema da droga não é um problema só de saúde pública. Tá? Quando a gente tenta dizer que o problema de consumo de drogas é só de uma causa, a gente está sendo leviano. Tá? O problema de consumo de drogas, qualquer problema complexo, a causa é complexa. Então vai envolver a tal da intersetorialidade. E o que acontece quando se tem as reuniões de intersetorialidade? As pessoas não chegam em lugar nenhum. As pessoas ficam conversando, e reunião, e reunião, e reunião, e nada de ação. Aí faz uma ação, o outro setor critica. Mais ou menos o que está acontecendo em São Paulo. Vamos internar todo mundo. Não pode internar porque os direitos não podem. Agora não sei o que vão fazer isso. Pode fazer isso porque é assistencialismo. Então, é uma confusão. Então, enquanto cada ego do seu grupo, da sua formação, seja médica, seja psicologia, seja serviço social, seja direito, seja segurança, quiser mandar mais, nunca vai chegar no acordo. Tá? Aqui é a mesma coisa. Então, as ações para o combate de moradia de rua, de consumo de drogas, elas têm que ter intersetoriais, mas cada um tem que fazer o que sabe fazer na sua formação. Tá? Até pode dar um palpitezinho que outro, assim, na área do outro, mas tem que ser várias ações em conjunto. Então, esse grande problema aí que eu vejo em São Paulo, que é uma maior proporção, mas aqui em Lajeado com certeza deve ter, porque ainda está aumentando. Tá? Cada vez mais que a gente está vindo na sinaleira de Lajeado, tem mais morador de rua pedindo dinheiro. As pessoas já devem, Lajeado é legal, o pessoal dá dinheiro na sinaleira. Tá? Aonde que a gente já viu aqui campanhas de que, pessoal, dinheiro na sinaleira não se pode dar. Tá? Porque eles falam, daqui a pouco está vindo gente de outras cidades para cá, porque aqui Lajeado é bom porque dão dinheiro na rua. Então esse tipo de coisa, tá, vai alimentando a questão de continuar, de se acumular cada vez mais pessoas nas ruas para, enfim, acabam consumindo álcool, drogas e seguem na rua porque tá bom. Alguns profissionais às vezes falam que a pessoa precisa querer o tratamento, né? Precisa se ajudar, precisa querer o tratamento. Mas a pessoa está em condições de decidir se ela precisa daquele tratamento, talvez não, né? Então é complexo isso, né, dessa decisão. Exatamente. Na nossa lei, tá, existem situações onde a gente não vai respeitar
a decisão do indivíduo. Então, as pesquisas mostram que o querer, mais ou menos, em torno de 1/3 dos usuários, se a gente aborda, e aí, você quer parar? 30% vai dizer, não quero parar, tá bom assim, minha vida nunca teve tão boa. 30% talvez, mas agora não. E 30% em geral vai falar, não, eu quero parar, eu estou sofrendo aqui, tá? Muita gente vai oferecer ajuda, 1 minuto depois já não vão querer mais. Então, esses indivíduos eles estão contemplativos. Esses indivíduos a gente consegue fazer. Mas a gente tem que ter uma ação não só para esses que querem. Porque bota aqui 100 desses, quando aparece um caso bonitinho de que algo aconteceu de certo lá na televisão, sempre parece, fez uma oficina de culinária, agora está bem, tá? Nesse aí de 100 a 1. E os outros 99, como é que a gente vai lidar? Então a gente tem que ter plano de ação para cada grupo de usuário, para suas características. E aí nós temos uma questão que é o quê? Se o indivíduo está em conflito com a lei, a gente não pode respeitar. Tá? Ele está furtando para manter o vício, mas furtou a mim, não tem nada a ver com isso, está ferindo o meu direito. Então esse indivíduo que está ferindo o direito dos outros para manter o seu vício, o tratamento é diferente. Não vou respeitar a vontade dele. Tá? Aí é diferente. O indivíduo que está colocando em risco criança, adolescente, idoso, que muitos dos que estão na rua têm filhos adolescentes, têm filhos crianças, tá? Maltratam idosos para conseguir dinheiro. Tá? Então o que acontece? Ele está ferindo o direito dos outros. Então aí nessa situação eu não vou... tu quer te tratar pela droga? Não, vou seguir roubando aqui, vou seguir maltratando meus filhos, vou seguir deixando meus filhos com fome, né, sem ir ao colégio. Não, aí nessa situação existe lei muito clara que a gente não pode esperar o indivíduo querer usar droga. Nessas situações, sim, né, a gente sim tem que fazer o tratamento compulsório, que é uma grande discussão se funciona ou não. Tá? Eu, particularmente, funciona, mas nós não temos instituições adequadas para fazer internação compulsória. Tá? E nós temos o grande problema que é quando esse indivíduo que comete delito é preso em função de delitos para comprar droga. E esse indivíduo, quando vai lá, ele vai se misturar com outros presos. Tá? E muitas vezes vai ficar numa situação pior. E aí que vira o problema, por isso que o judiciário tem pavor de botar o usuário de droga dentro da cadeia, porque ele sabe que a coisa vai piorar, não vai ter ressocialização, não vai ter melhora lá dentro. Boa e importante reflexão.